Será que agora vamos conseguir? Vamos ver. Convidar aqui o Marcelo. Marcelo não pôde participar. Vamos convidar de novo. Ô louco, hein, bicho? Vamos lá, Antônio. Bora. Ó, quando caiu aqui a nossa transmissão, a segunda, a digníssima patroa falou que tava vendo normal, tava conseguindo ver a gente normal. Então vamos fazer assim. Não sei como Tá bom. Eu não tô te fazer. vendo, mas. E aí, eu também Beleza. tô sem meu áudio aqui no fone sem fio, tá saindo no próprio celular. É estranho. Então, Mas beleza, vamos galera. fazer assim, porque ela deu feedback aqui, quando caiu a nossa segunda tentativa aqui, ela falou que estava ouvindo normal, vendo normal. Então vamos Então, lá. maravilha. Então, vamos lá, galera. Hoje é o seguinte: vamos abordar como definir metas realistas. Porque, afinal de contas, se você vai entrar nesse processo, se você tomou essa decisão, a sua meta ela precisa ser ajustada às suas circunstâncias, às suas possibilidades e à forma como você vai lidando na sua vida. Não é para você abdicar de tudo, mudar 100% da sua rotina, não é isso. Você vai fazer ajustes, né? E dentro desses ajustes, eu até pergunto aqui para o Marcelo, você tinha metas realistas, você tinha um objetivo lá na frente, dentro dessa parte, como que foi para você definir essas metas? E se haviam essas metas? Se havia essas metas? Então, então, Antônio, eu fiquei pensando agora enquanto você perguntava, porque no começo eu não tinha essa maturidade, não. Eu acho que eu fui me descobrindo ao longo do processo. Eu comecei a fazer, né, o meu acompanhamento com um nutricionista, e assim, eu fui meio que seguindo aquele passo a passo, não tinha um número exato ali de quanto eu queria chegar. Lógico que tinha alguns cálculos ali de acordo com o meu peso e altura, justamente por ter feito o acompanhamento profissional, mas eu não tinha muito essa noção de alinhar a expectativa, de curtir o processo, de seguir, porque é importante a gente ter as metas, né? Elas são um norte para a gente. Mas até o que eu acho mais importante hoje em dia é a gente nem focar tanto naquela meta, naquele alvo lá na frente, né? É a gente focar no processo, no dia a dia, né? Quer dizer, em vez de você querer emagrecer 20 quilos, você vai emagrecer 1 quilo 20 vezes, vai? Seria mais ou menos essa analogia. Exato. Porque se você pensa, né, nesse tenho que emagrecer, tem que eliminar, né, vamos ajustar também a nossa mentalidade nesse ponto. Que tem muita gente que fala, é só um parênteses, tá? Que me ocorreu aqui agora, Uhum, sobre claro. perder 20 quilos, perder. Cara, não, porque se você perde, depois você pode achar. É. E aí eu quero fazer uma demonstração muito prática para vocês, né, na falta de um melhor copo d'água, é um potinho de creme, tá? Um potinho de creme que tem 450 gramas. Então, imagina o seguinte, segurar isso daqui durante 1 minuto. Possível? Não é possível, Marcelo? Segurar durante 1 minuto? Claro. Espero, bom, para a gente que está treinado, acho que Agora, experimenta segurar isso daqui o dia inteiro, nessa posição. Que a ideia qual que é? Quando você tem esse peso a mais que não te serve, na verdade ele não serve. A gente pode falar isso porque nós tínhamos, né, 30 quilos cada um, né, não junto, mas cada um tínhamos 30 quilos a mais, e você segurar tudo isso é sofrido, né, é cansativo realmente. E aí não dá para você simplesmente pegar ali, digamos, seus 30 quilos e jogar fora da noite para o dia. Não é essa a questão. Né? Se você entra em qualquer processo de emagrecimento, né, que nem o Marcelo falou, estava lá com o nutricionista, você não pode esperar que vá resolver todos esses problemas, até porque para você chegar, né, onde nós chegamos, pelo menos para eu chegar naqueles meus 30 quilos, ali foram anos comendo errado. uhum. Então, da mesma forma como você demora anos para chegar lá, e aí não necessariamente você vai demorar anos para eliminar tudo isso, você tem que ter as metas adequadas ali à sua rotina. Né? Por Claro. exemplo, eu não posso comer, eu não posso fazer comida todo dia em casa.
Então, isso é uma questão de você ter uma meta ajustada. Como que eu vou fazer para me alimentar? E aí mais, eu preciso ir à academia, mas eu tenho que ver ali dentro do meu dia em qual momento isso vai entrar. Então, tudo isso você tem que colocar dentro do seu horário, do seu cronograma, fazer alguns testes e ver se isso dá certo. Mas essas metas, elas devem ser realistas, por quê? Por exemplo, quando eu tinha lá os meus 30 quilos a mais, eu não esperava fazer a dieta, os exercícios e tudo mais, e em uma semana transformar meu corpo. Você não pode entrar com essa mentalidade. Como o Marcelo falou, você tem que focar ali no processo. É o processo de ir lá com a constância todos os dias, fazendo aquele pouquinho. E, eventualmente, dentro ali da sua realidade, você vai ter que se ajustar. Né? E aí eu te pergunto também, Marcelo, que a minha realidade com criança em casa, então às vezes você tem um alimento ali mais rápido, né? Isso é bom. Biscoito, por exemplo, você vai dar lá para a criança. E aí, dentro dessas metas, eu penso muito também sobre aquela questão de nós nos tratarmos como, não é bem uma lixeira, mas sobrou o biscoito do guri, eu vou lá e como. Né? Então, dentro dessas metas que nós temos ali para definir elas de forma realista, onde você ajustou, onde você sentiu mais dificuldade para adequar dentro ali do que você fazia, do que você sabia que precisava fazer também? Onde eu senti mais dificuldade, pergunta boa também, mas difícil de responder, porque assim, eu entrei tão de cabeça e eu tive o apoio da minha esposa. Na verdade, a gente começou junto esse processo. Ela foi a responsável, inclusive. Ela começou e me puxou. Então, isso que você está falando, dessa questão de ter coisas para a criança em casa, é tudo aquilo que a gente costuma conversar sobre a questão do ambiente, né? E lógico que a gente tem essa flexibilidade, não existe esse radicalismo aqui em casa, mas em relação a essas dificuldades, nem foram tantas justamente por causa disso, porque a gente estava junto nesse propósito. Então, é muito mais complicado, às vezes, quando a mulher está tentando emagrecer. Geralmente as mulheres têm um pouco mais desse desejo, muitas vezes, de ficar num corpo mais bonito, e às vezes ela entra nesse processo e o marido não apoia, tá numa outra direção. Agora, lá em casa foi graças a Deus, foi diferente. Então, eu não senti tanto essa dificuldade. Eu tenho quase certeza que isso foi um dos motivos, um dos pilares do meu sucesso, entendeu? Acho que essa questão do ambiente aí, né, fazendo o gancho, é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas ali, a maioria das mulheres tem essa dificuldade, porque estão querendo passar por um processo de emagrecimento, mas o marido, às vezes, está numa outra vibe, né? Como a gente fala. Exatamente. E isso aí é excelente, né? Porque, vejam, se você está sozinho, a caminhada vai ser mais complicada. Isso, né, é bem óbvio, né? O que eu tô falando. Mas você ter o apoio, isso te ajuda nessas metas. E, por outro lado, caso você não tenha esse apoio, você vai ter que contar muito mais com a sua própria força, né, para fazer definir essas metas realistas. Né? Então, vamos lá. Eu tenho 30 quilos. Eu sei que eu não vou eliminar ele de hoje para amanhã. Mas eu sei que eu posso definir a minha meta, por exemplo, já que é difícil você fazer, digamos, uma programação na semana, uma programação mensal, eu vou definir ela ali para o dia. E aí, quando a gente fala de metas realistas, primeira coisa, nada de passar um dia inteiro comendo alface. Né? Isso daí não vai funcionar. Você vai ficar com fome. Né? A questão é de você, quando a gente fala de ser realista, por exemplo, né, eu já compartilhei algumas vezes aqui, eu ia, por exemplo, fazer um lanche no fast food. Ao invés de pedir 2 promoções, eventualmente eu pedi uma. Não é ideal, mas estava mais ajustado ali ao que eu queria. Ou seja, a ideia é que você tenha dentro ali do seu dia, né, eu não vou passar fome, eu não vou ficar desesperado por comida, mas eu também não posso ficar, digamos assim, 100% saciado. Né? Então, sei lá, de repente você faz um prato lá de arroz e feijão com 5 bifes, proteína sempre é bom. Põe um pouco menos de arroz, um pouco menos de feijão, mas põe aquilo lá. Então, é uma questão mais prática.
né? Eu não sei se você, Marcelo, fazia dessa forma, assim, né? Porque todo dia a gente vê umas dietas meio malucas, assim, eu vou tomar uma sopa e aí depois de uma semana eu vou emagrecer, só que aí você vai ver, você perdeu massa magra, você está passando mal, está com dor de cabeça, está irritado, porque a fome deixa a gente naturalmente irritado. Então, Aham. a sua estratégia, né, dentro ali, por exemplo, na alimentação. Então, você tinha um padrão de Aham. alimentação e aí você teve que reajustar isso daí para caber dentro do seu objetivo. Maravilha. Não, essa pergunta... Termina, Antônio, por favor. Não, Termina o não, raciocínio. o Não, que não, você, como é maravilha, que não, você maravilha isso, essa introdução, essa parte mais em relação à alimentação, mas que se encaixa muito bem no tema da live, porque também, mais uma vez, não teve nenhum pulo do gato na minha alimentação. Quer dizer, eu fui realista, eu estava comendo, deixei para trás algumas coisas, né? Ou pelo menos diminuí, mas eu incluí comida de verdade. Quer dizer, isso é realista, isso é você alinhar a expectativa, porque não funciona isso que você falou, a dieta da lua, a dieta do alface, a dieta do ovo. Eu não caí nessas armadilhas. E esse também foi mais um dos pilares aí para eu realmente conseguir ter o sucesso, ter a constância, porque quando você está com a mente, com alinhamento de expectativa na tua cabeça, você segue um protocolo alimentar também condizente com a realidade. Isso vai aumentar muito mais a chance de você ter aderência, de você permanecer. E esse é o segredo, é permanecer. É fazer um pouquinho todo dia. Não adianta a pessoa querer, em uma semana, para entrar na calça, fazer uma dieta maluca, a dieta da sopa, a dieta do chá. Né? Então, acho que o que você falou aí se encaixa muito bem e entra perfeitamente no tema da live, que é a meta realista. E nesse caso aí, bem específico em relação à alimentação. Inclusive, é importante, dentro dessa meta realista, você entender, né, vocês que nos assistem, entender o seguinte: se eu como, por exemplo, um pacote de Doritos, o que vai acontecer? Né? A gente sabe que aquele negócio lá é cheio de aditivos e tudo mais, então ali também entra essa realidade, certo? E nem, o nutricionista vai me matar, o expert vai brigar comigo, não vai, porque você faz o que você quer realmente. Então você decide e sabendo do que é bom para você, fazendo boas escolhas, Uhum. é lógico, se você fizer uma escolha ruim, você tem que estar ajustado a essa realidade da mesma maneira. Né? Então, veja, um prato de arroz e feijão, como o Marcelo falou, é a comida de verdade. Isso vai te alimentar, vai te deixar sustentado por dia inteiro. E dentro dessa realidade, se eu como uma porcaria, eu tenho que saber que eu estou comendo aquela porcaria. Então, essa visão, que também se encaixa aqui na definição de metas realistas, entender quais os tipos de alimentos ali, e a gente sabe, né? No fundo, a gente sabe ali quais são aqueles que vão nos prejudicar e quais são aqueles que podem nos beneficiar. E aí, dentro disso também, junto com essa alimentação real, sabendo do que é bom, sabendo do que não é, essa constância. Porque, naturalmente, dentro da realidade, dentro ali do seu cronograma, você consegue ter uma constância, imprimir esse ritmo. Né? Então, eu falo, assim, dos mais variados tipos de problema, uma coisa que eu sempre falo com os pacientes, você pode ter uma recaída, não é esperado que você jamais volte a Uhum. incidir naquele erro. Mas o problema é que seja uma recaída. E aí você tem que saber das consequências reais na sua vida daquela pequena recaída. Porque de nada adianta achar que hoje eu comi errado, poxa, que pena. Mas tem consequência aquilo lá. E conforme você tem essas metas realistas, você vai mantendo uma constância maior porque você não quer se prejudicar. Faz sentido, Marcelo? Faz total sentido, até porque, aí, já indo para o lado da constância, é isso que vai fazer a pessoa ter resultado no final das contas. O processo de emagrecimento, ele tem que ser algo que seja feito de forma, para ser feito de forma mais sustentável possível. Porque justamente é o dia a dia, é o fazer um pouquinho, né? É o parar de parar, que a gente sempre fala, essa frase que a gente gosta de usar. É isso que vai te fazer ter sucesso. Em qualquer área, né? Em qualquer área da vida. Mas falando especificamente agora em relação à transformação física e à transformação mental, a gente tem que fazer algo que realmente seja realista
e que bote a gente na estrada da constância mesmo. E é fazer um pouquinho todo dia. Não precisa, a pessoa não precisa se matar, achar que vai ter que, como ele falou, mais uma vez, comer alface, fugir dessas coisas que não adianta. Dieta do chá, dieta da lua, dieta do ovo. Isso aí realmente é só ilusão, né? É só ilusão. A pessoa querer acreditar num atalho, né? Infelizmente, a gente está cheio dessas ofertas aí hoje em dia, pipocando e às vezes a gente acaba sendo seduzido, né? Por essa questão de curto prazo, que vai totalmente de encontro à questão da constância, né? Que essa visão realmente essa visão de longo prazo mesmo. Às vezes é uma visão que não tem nem fim. A gente até falou isso na live de ontem, né? Talvez nem exista uma linha de chegada. Exatamente. Você não vai chegar num momento, agora que eu conquistei meu corpo aqui, eu vou largar tudo para lá. Você não vai fazer isso. Exato. Não faz nem sentido. Não faz nenhum sentido. Não faz Trabalhou tanto para chegar até aqui para depois jogar tudo para cima? Maravilha. Eu acho que isso aí você resumiu bem a minha fala em uma frase. Né? E quando você aprende a gostar do processo, o que eu falo, o segredo, a chave, falando mais uma vez, né, usando o nosso tema aí como mote, da meta realista, não queira perder 20 quilos de uma vez, assim, não queira perder 1 quilo 20 vezes. Então vai devagar, ali um tijolinho. 1 quilo, um tijolo. Segundo quilo, um tijolo. E no final você constrói a casa, né? Exatamente. Essa constância, inclusive, quando você começa a entrar nela, né? Porque, de novo, não é algo que você acorda e começa a fazer. Né? A gente tem que ser bem sincero, porque não é fácil, sim, você começar esse processo. Mas começando ali, de segunda a sexta, sábado e domingo é mais complicado, pô, mantém, pensa ali. Cara, olha só, no meu caso, né, o homem ele tem digamos assim, é um pouco mais fácil do que a mulher para emagrecer, né, por conta do ritmo, né, do tipo de exercício e tudo mais. Então você pega ali, você passou a semana inteira certinho, aí chega lá no domingo, né, tem aquele churrascão, aquela cerveja, aquele encontro de família, e você bate o olho naquilo e você fala, cara, eu tô certinho a semana inteira. Isso é algo natural de você se manter constante. E eu não estou dizendo que você vai chegar e vai falar não para absolutamente tudo, não é essa a ideia. Mas você vai refletir antes de entrar, digamos, naquele mundo ali né, de comida, de um monte de coisas que estão te oferecendo. E essa reflexão é importante, porque ela faz parte desse processo de constância. Porque ele vai te ajudar a refletir. Pô, eu estou vindo uma semana inteira aqui fazendo certinho, hoje eu não estou afim de ir para academia. E aí, olha, veja como isso daqui não é só apenas uma coisa para te ajudar a ter um corpo mais disposto. Todo dia você acorda para ir trabalhar 100% feliz? Não tem ninguém que acorde 365 dias no ano doido para ir para trabalhar. Mas você vai porque você precisa. Isso se chama constância. É a mesma coisa da questão de você fazer um prato bem colorido, ir ali para a academia, se entupir de água ao longo do dia. Se entupir assim, né? Bem entre aspas. Porque, né? Mas a ideia é essa. Você entra numa constância que aquele negócio se torna natural e faz parte do seu movimento. Então, quando o Marcelo fala que não tem uma linha de chegada, é porque, pô, você demorou um mau tempão para construir aquilo. Vai jogar fora, sabe? Exato. Fazendo uma parte bem esdrúxula, você comprou um carro. Aí você tem dinheiro para comprar outro carro agora. Você vai jogar fora aquele que você já tinha? Não faz nem sentido, né? Não faz nenhum. Cada ato que a gente vai tomando em rumo a essa direção vai reforçando aquela nossa... Quem a gente se propôs a ser, né? Vai reforçando a nossa identidade. Isso que você falou aqui, acho que fica até como um insight. Estava pensando aqui enquanto você falava, né? Fica como um insight da live de hoje. Você falou que é todo final de semana. Tudo bem, às vezes a pessoa pode ter um deslize no final de semana e tá tudo bem. A pessoa também não precisa se massacrar por causa disso. Mas às vezes a pessoa começa a se propor a seguir um protocolo de segunda a sexta. Cara, já é um ótimo começo. Não é o ideal ela, de repente, botar o pé na jaca no sábado e domingo, não é. Mas eu tenho quase certeza que depois de um tempo
ela vai começar a chegar no final de semana, vai jacar e vai falar, putz, não tô legal. Ela vai começar a querer fazer isso também naturalmente aos finais de semana. Óbvio que ela pode ter um momento ali de sair um pouco da rotina. O ideal é que a pessoa não se sinta nem presa, ela crie um estilo de vida em que ela tenha prazer. Agora, pode acontecer, às vezes, pode acontecer algum evento que a pessoa saia um pouco daquela rotina dela, um casamento, um aniversário, um churrasco. Pô, e a pessoa não tem que se privar de ir, entendeu? Ela pode chegar naquele dia e sair um pouco. Mas aquilo vai ser uma coisa tão pontual, sabe? Que não vai fazer nenhuma diferença também. E talvez faça até bem ali, porque né, a questão social também, esquece um pouco da saúde física, da saúde... a saúde mental da pessoa, ela está indo procurar um amigo dela, ela está indo casar um parente, e talvez naquele dia ela também não esteja tão preocupada assim com a alimentação, aquilo não vai prejudicar o shape dela, sabe? Se dentro de um contexto, pô, ela fez isso, em 30 dias ela fez isso uma vez, né? Agora, quando você fala assim, pô, vou começar a mudar de segunda a sexta, e sábado e domingo eu vou deixar. Pô, para quem não fazia nada, isso já é ótimo, né? E a pessoa, pô, tudo bem, se você chega logo de cara para a pessoa e fala, não, você vai ter que fazer 7 dias na semana isso, a pessoa, opa, peraí, eu preciso ter uma, né? A pessoa, ela tá vindo de um processo tão autodestruidor que se você chegar para ela e falar para ela, vai ser radical, ou seja, ela não vai estar na cabeça dela, vai estar desalinhada a expectativa. Não, peraí, eu preciso ter uns dias. Então, assim, é ótimo que ela já faça isso 5 vezes. 5 dias na semana que ela já se cuide, já se preocupe mais com a alimentação, já vai fazer algum tipo de exercício físico. E ela deixe 2 ali de escanteio. Mas eu tenho certeza que logo, depois de um tempo, esses 2 dias de final de semana, ela não vai mais querer. Não vai ser uma coisa assim, olha, chegou sábado, ela girou a chave, não, agora eu preciso para explorar, né? Não, eu tenho certeza que ela já, aqueles 5 dias vão estar trabalhando na cabeça dela para chegar no final de semana, ela fala, putz, comi alguma coisa fora do negócio, da minha dieta, não fiz exercício, estou me sentindo mal. Então, automaticamente, ela vai passar a incorporar até os finais de semana na rotina. E aí, um ou outro evento, que eu falei, específico, aí tudo bem, isso faz parte. Exato, não tem como, né? Nós somos seres humanos. E aí você se constrói justamente para, nestes momentos, né? Sei lá, você está ali numa oportunidade de ir para a esbórnia mesmo, né? Que você falou. Mas você não vai mergulhar de cabeça naquilo lá, meu filho. Você vai... Talvez você nem vai, tá? Talvez você nem vá tanto. Você vai lá para um casamento, você vai lá tomar um copinho de cerveja, toma outro, come um docinho, pronto, acabou. Você não precisa mais daquele negócio. Parece, sabe? Não, parece que se eu não for e não encher minha cara e não comer horrores, eu não vou ser feliz. Sabe? Pô, que mundo que a gente vive, cara? Que mundo que, sabe, tá tudo meio que tá meio distorcido hoje, pelo menos para mim, né? Tem gente que me acha radical, mas, sei lá, eu até já fiz acho que um post sobre isso um dia, eu vi até uma pessoa falando e falei, puta, achei interessante. Hoje em dia, comer legal, se preocupar um pouco em, pô, não encher a cara, ir pra academia de vez em quando, pô, já é ser radical. Quer dizer, se entupir de cheetos, se entupir de não sei o quê, aí não, isso é legal, isso aí é bacana, né? Pô, eu não era radical, fumando 2 maços de cigarro por dia, me entupindo de porcaria. Naquela época ninguém falava nada, né? Parece que as pessoas não querem te ver. Aí quando você começa a ficar melhor, parece que as pessoas se incomodam, né? Principalmente quem não faz muita coisa, e meio que escancara nelas ali a mediocridade. Essa aí que é. Na verdade, mediocridade não é nem o sentido que a gente fala medíocre, mas como se fosse num sentido pejorativo. Mediocridade é a média, né? A pessoa está ali fazendo aquele básico, às vezes come um pouquinho melhor, às vezes, né? Mas não se preocupa, não tem aquele autocuidado. Às vezes aquela coisa, atleta de final de semana, tá na média ali, tá na média. Aí quando você se propõe a fazer algo um pouquinho acima da média, sei lá, ler 5 páginas de um livro por dia, né? Até saindo um pouco da questão da alimentação, mas qualquer coisa que você se propõe a fazer um pouquinho acima da média e fala, não, peraí, você não está radical, você não está lendo demais, não? Você não está cansado demais, não? Você não está, né? Pô, descansa um pouco, né? Então... É isso mesmo. Né? É isso. E ainda digo mais, para vocês refletirem. É pesado, mas é para vocês refletirem.
Esse negócio de falar, é o dia do lixo, o dia. Cara, se você é casado, se você é casada, tem o dia do corno, por acaso? Não tem. Então é a mesma coisa. Por que eu vou gastar um dia inteiro fazendo isso? Ainda que seja uma refeição, né, que nem o Marcelo falou, você não precisa ser xiita, mas, pô, um dia inteiro, né? Pra quê, né? É que às vezes, geralmente as pessoas elas estão esperando tão assim, ansiosas esse dia chegar, porque elas de repente não estão fazendo aquela dieta, estão naquele estilo de vida que elas estão se sentindo presas, não é aquilo. Ela não se encontrou ainda, ela não mudou a identidade dela, realmente, a forma como. Que nem hoje eu já me enxergo como uma pessoa saudável. Então, toda vez que eu estou indo para a academia, eu reforço essa identidade em mim. Eu estou reforçando. Toda vez que eu faço uma escolha saudável, eu estou reforçando aquilo que eu escolhi ser. Eu escolhi mudar, entendeu? Hoje eu coloco aquele antes e depois, aquela foto do Marcelo com barriga, com cigarro na mão, eu já não me reconheço mais. É uma outra pessoa, né? É uma outra pessoa ali. Então, toda vez que eu estou fazendo essas escolhas, que hoje em dia para mim nem é tão difícil, mas porque realmente já mudei minha identidade, virou natural. Mas às vezes a pessoa ela tá se sentindo numa prisão. E aí ela vai e tem que ser né? Por quê? Pô, para que tem que ser o dia inteiro, cara? Se entupindo de porcaria, né? A questão de fazer uma vez, às vezes tem um evento, tem um casamento, tem um churrasco, tudo bem, é uma refeição. Agora o dia inteiro, quer dizer, a pessoa ela acorda, ela pega aí, já começa a procurar, sei lá, pacote de biscoito na casa, aí no almoço vai e come errado, aí à tarde vai e se entope de, sei lá, aí à noite vai, ou seja, ela passou o dia inteiro, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa um pouco muito errada aí. E aí, pegando esse gancho aí, galera, olha só, como que a gente faz isso tudo? Como que a gente dá esse passo? Como que a gente define a nossa rotina dentro da nossa situação?